Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Ora, viva, Sérgio. Como é que vai, Paulo? Tudo bem? Tudo bem? Nós estamos cada vez mais sincronizados. O Paulo não se esqueça. Nós no dia não falámos mentalmente. Isto é telepatia. Exatamente. Não se esqueça. As subscrições. O sininho vermelho. Os sininhos. Assim, nós vamos chegar ao Natal, agora depois eu vou ter um momento de defesa. Já mesmo vamos já dizendo aos nossos queridos ouvintes que eu vou ser substituído, se calhar, temporariamente. Sim. Vou para uma missão No Kosovo. Não será no Kosovo, mas pronto. Não vou poder estar em alguns dos programas, mas de qualquer das formas, se calhar até hoje íamos falar um bocadinho só de volta no Cerco do Porto, em alguns aspectos, não vale a apetecê-los a ficar na mesa de operações. Em off tivemos a falar um pouco disso e achamos pertinente voltar ao Cerco do Porto e à Guerra Civil. Como nos primeiros programas, se quiserem voltar, é uma questão de voltar, eles estão lá, estão disponíveis no YouTube. Foi um ou dois, já não me recordo. Foi nos primeiros, não sei se é um ou dois, mas os primeiros são de certeza sobre... Ainda não tinham bonecos. Não tinha imagens. Quer dizer, bonecos tinha os bonecos ali. Tinha os bonecos, mas não tinha imagens. Não tinha imagens. Nós falámos na altura no papel dos ingleses e dos portugueses e falámos assim um pouquinho no papel dos outros estrangeiros que estiveram no Cerco do Porto e ainda na Guerra Civil e que tiveram um papel importante, mas que nós não falamos assim muito. E hoje pensamos em, se calhar... Não, será interessante, que isto até se pode ligar até com um bocado com o tema que estamos a tratar, assim um bocadinho a prestações tipo leasing, que é vestimentário e militar, porque acaba por não ser programas sobre vestuário, mas sim. são sempre programas em que o vestuário é parte de um todo. A questão dos estrangeiros, até já vou dizer possivelmente vai ser o tema de uma comunicação minha no próximo ano num congresso da Faculdade de Letras, que é a narrativa dos estrangeiros nas guerras liberais. E o forte da narrativa concentra-se sempre no Cerco do Porto, embora isto é quase... é normal. É quase uma regra. A maior parte das narrativas inglesas, francesas e mesmo italianas e mesmo belgas centram-se na parte mais forte que é o Cerco do Porto. Na parte mais forte naquele sentido historiográfico. O que leva, por vezes, as pessoas, quando se faz uma... E eu lembro de termos dito isto em Ilha, há mais de um ano, para muitos, a Guerra Civil é o Cerco do Porto. Não. Sim. É metade do processo da Guerra Civil, que vai de 1828 a 1834. Ou seja, da Primeira Guerra Civil, no século XIX. Depois há a Segunda da Patuleia. Que ficou prometida. Ainda não foi. Agora... Ela é um pouco mais complexa, apesar de ser extremamente simples. Em termos militares, a Guerra da Patuleia é talvez um pouco mais complexa em termos políticos. Porque vem agarrada com uma série de pronunciamentos militares. Lá está, é daqueles temas que não podemos pegar nele de forma leviana. Porque tem muito mais implicações políticas que propriamente militares. Esta não. Esta, além das implicações políticas, é uma guerra civil a todo o pano, que há que chamar a atenção. É uma guerra civil que começa em Portugal e engata para a Espanha, para a Primeira Guerra Carlista. Porque a Primeira Guerra Carlista inicia-se aqui, quase cá dentro, com a presença dos carlistas em território português a apoiar Dom Miguel e, por um lado, também a refugiarem-se e perseguidos pelos liberais espanhóis. Portanto, no fundo, são duas guerras civis a decorrer em simultâneo, ou uma a engatar na outra, e depois muitos dos estrangeiros que nós estamos a falar saem da nossa para ir para a de Espanha, sobretudo por uma razão, é que não lhes pagaram aqui. Ok? Portanto, há desmobilizações claras, até chega a haver, durante o próprio Cerco do Porto e a restante plano de teatro de operações no Sul, sublevações das tropas liberais, sobretudo estrangeiros, porque não lhes estavam a pagar. E eles não tinham propriamente vindo de graça. Exato. As pessoas querem chamar mercenários, chamem à vontade, mas muitos também eram idealistas.
Agora, a questão da presença dos estrangeiros, talvez aqui retomando um bocado o que é estas guerras, o que é que são as guerras liberais. Aqui não vamos explicar politicamente o que são as guerras liberais, porque elas já foram feitas no outro programa e convidamos as pessoas a andar para ir até ao número 4. Sim, 1, 2, 3 e 4 deve andar por aí. Exato, é um jogo. Tentem encontrar, se ainda lá andar. É binge viewing. Exatamente. Mas conforme se vai reestudando, e é um bocadinho o desafio que traz o bicentenário do pronunciamento de 24 de agosto de 1820 é realmente voltar a pegar no tema. E ao voltar a pegar no tema, começar os historiadores, seja em que registro estejam, começam a ir a pormenores que de há 100 anos não iam. Porque a historiografia das guerras liberais anda um bocadinho sempre colada a historiadores da época que faziam panegírico da vitória liberal. Se me vierem dizer há uma historiografia do lado miguelista, neste momento tem que ser feita. Volto a dizer. Porque, como já disse há muito tempo, as pessoas possivelmente já se esqueceram. Há uma historiografia, é possível fazer-se sob o lado liberal, mas a história não tem lados. Quer dizer, boa utopia. Agora disse-me... É bom pensar que não tem lados. Sim, vamos pensar que sim. Mas a verdade é que também é de toda a justiça fazer-se a historiografia de um conflito em que há dois lados. E os dois lados, dentro desses dois lados, há imensos lados. Nem os liberais pensam todos da mesma maneira, nem os miguelistas pensam todos da mesma maneira. Há ali uma série de interesses que se só em 1820 é que há interesses, só há interesse comum entre conservadores e liberais. É expulsar os ingleses porque estão a tramar a vida, peço desculpa. Porque o 1820 é uma revolução liberal. Romanticamente até se forma uma associação paramaçónica que é o do Sinédrio, em que, de facto, os notáveis da cidade do Porto não alinham pelo lado conservador, aqui não se pode falar miguelista, têm pensamento liberal e querem uma revolução liberal um bocado decalcada do movimento de 1812 em Cádiz. Mas também sabem muito bem que para avançar com esse movimento aqui no Porto precisam do apoio dos militares. E dentro dos militares temos os militares que vão alinhar com o movimento, não porque sejam liberais nem nada que se pareça muito antes, pelo contrário, mas que realmente querem pôr os ingleses, afastá-los porque estão, por exemplo, a obstaculizar-lhes as promoções, a carreira. Temos outros militares que não, que estão de corpo e alma com o ideário liberal. Dou 2 nomes. Fazendo a revisão. Depois os estrangeiros vêm a reboque. Portanto, se houver estrangeiros para o próximo programa, não há estrangeiros para o próximo programa. Temos o Sebastião Drago Brito Cabreira, que está no movimento 24 de agosto. Que até tem o retrato dele na famosa galeria do Sinédrio, que são as gravuras da coleção Vitorino Ribeiro. E continua com o movimento liberal. Embora na família também há cabreiras que vão estar do lado miguelista mais tarde. E no movimento 24 de agosto está o Gaspar Teixeira de Lacerda. E depois onde é que o Gaspar Teixeira de Lacerda vai estar? Sr. General, a comandar as divisões à volta da cidade do Porto. De que lado? Do lado miguelista. É enviado para meter... Aliás, ele é enviado primeiramente para tentar meter alguma ordem entre 2 generais desavindos desde o lado miguelista. Isto para ver logo que aquilo também tinha divisões. Sim. Que era o general Povas e o Visconde de Santa Marta. Depois ainda vem outro, que é o Azevedo Lemos, que esse aparece mais nas campanhas a sul do que propriamente no cerco do Porto. Mas o Azevedo Lemos nunca esteve no movimento, que eu saiba, de 24 de agosto de 1820, mas o Gaspar Teixeira de Lacerda esteve. E aqui onde é que estão os estrangeiros? Ainda não estão. Os estrangeiros que estão cá são os ingleses. Os ingleses que vão embora. Também, é assim, uma pessoa pensa, ora bem, o Beresford não chegou a desembarcar em Portugal e expulsar os oficiais ingleses. Não foi bem assim. A prova disso é que houve ingleses que cá ficaram. Um deles é o Coronel Owen, que depois vai escrever uma história do cerco do Porto, que é o pai da Fanny Owen, que faz parte do romance, da história romanceada da Fanny Owen, feita pela Agostina Bessa, grande mestre Agostina Bessa de Luís. Acho que estou a dizer bem. Sim. Bem. É você das literaturas, eu posso estar aqui a meter uma grande asneira. Agora, que estrangeiros é que nós temos no cerco do Porto? Temos os estrangeiros que a narrativa deles
surge hoje em dia graças às digitalizações das universidades americanas. Estes estrangeiros que vêm que são recrutados para o Exército Liberal depois do falhanço da Belfastada de 1828, e aí começa-se a pensar, os ingleses, portanto, foram expulsos em 1820, depois só aparecem cá em 1832, vindos dos Açores. Falso. Havia ingleses mandados para cá numa missão um pouco estranha, pelo governo inglês em 1826, em 1827. Precisamente porque o governo do Canning começava a suspeitar que isto ia agravar-se depois das intentadas, portanto, há 1820, depois há 23, as martinhadas, as abriladas, portanto, aquilo era as hadas todas. E em 1826 veio uma força inglesa aqui monitorizar o que é que se está a passar entre Portugal e inclusive a Espanha. Porque a França também já tinha mandado tropas, os 100 mil filhos de São Luís, para a Espanha, exatamente já, porque a Espanha também já estava em ebulição entre liberais e absolutistas. Ou seja, a Península Ibérica era um caldeirão político a ferver, em que as potências da época, as duas principais, têm aqui os olhos cravados, a Inglaterra e a França. E qual é o interesse da Península Ibérica? Há interesse em Portugal lá, porque é a questão da costa atlântica e ainda o Império Ultramarino que está prestes a perdê-lo com a independência do Brasil. E a Espanha sob a influência que ainda tem no Mediterrâneo e possivelmente para a África do Norte. Portanto, não estamos a falar de países que são insignificantes. Sim, e foram dois países que estiveram particularmente envolvidos nas guerras napoleónicas. Exatamente. Isso ainda é um resquício de... Pois é. E a importância geopolítica e geoestratégica que tiveram durante as guerras peninsulares são sabidas. Por isso, a questão estrangeira começa logo pelo interesse que os estrangeiros têm na questão portuguesa e na questão espanhola. A intervenção que se verifica antes da nossa Guerra Civil é a presença de ingleses em território português, não a servir o regime, mas de forças de observação. Aliás, há um romance muito interessante, não está traduzido para o português, que é The Rumours of War, lá está, do Helen Mellinson, estou a relê-lo agora, que é sobre um oficial de cavalaria de um regimento de hussardos ficcionado, que é o Sixth Light Dragoons, o sexto, que não existe, que vem para Portugal em 1826, exatamente já para observar as conturbações que começam a aparecer entre os partidários de Dom Miguel e os partidários de Dom Pedro e portanto, toda a questão da sucessão do trono português. De notar que esse escritor, profissionalmente, é um brigadeiro reformado do Exército Britânico. Mas essas forças que inglesas vêm para Portugal para ver o que se está aqui a passar e para tentar perceber, já tomam algum partido? Não tomam partido? Gostam mais de um do que outro? Há uma narrativa indireta dessas expedições a Portugal, mas é mais, não propriamente o tomar um partido, mas estão um bocadinho encostadas ao conceito da literatura de viagem. Ou seja, são narrativas, não propriamente da campanha enquanto participantes, mas enquanto observadores, e realmente o que era Portugal. Uns acham que Portugal, pronto, é qualquer coisa, deve ser a ponta mais a norte da África. Para outros não, são mais tolerantes com as idiosincrasias da sociedade portuguesa como das idiosincrasias da sociedade espanhola. Portanto, as opiniões divergem. São fundamentalmente narrativas inglesas, como vão ser as do Cerco do Porto e as da Guerra Civil. Portanto, mas aqui essa narrativa ainda é pré-Guerra Civil. Mas quando se inicia a Guerra Civil, onde é que começam esses diários, que são literalmente diários, não começam no dia 8 de julho do desembarque de Dom Pedro. Muitas delas começam já quando eles são recrutados. Por exemplo, as narrativas inglesas. Isso é um doutoramento. Só a narrativa inglesa. Knight, Bollaert, Badcock, Owen, Napier,
eu se abrir aqui um ficheiro, tem para aqui 20 e tal, só 20 e poucas narrativas de autores diferentes. Normalmente tem 2 volumes, publicadas umas, é curioso as datas de publicação. Umas são publicadas já em 1833, ainda a Guerra decorre, são publicadas após o Cerco do Porto, ou seja, são narrativas que foram sendo escritas durante o cerco, que são acabadas de compor em Lisboa, impressas em Lisboa já depois do cerco, mas narrando o cerco, quando já estão em Lisboa nas operações a sul. Temos narrativas que são impressas em 1836, em que descrevem todo o plano de operações, desde o cerco do Porto até às operações em Santarém, o combate de Pernes, Almóster, Aceiceira, Alcácer, e que são particularmente descritivas e são as melhores fontes por vezes temos para perceber que operações é que se passaram a sul. E por vezes também vem desmontar alguns mitos que a historiografia portuguesa por vezes construía, tipo a infabilidade do Marechal Saldanha. Sim. Ele não era infalível. Temos algumas descrições inglesas que são insuspeitas, não são particularmente agressivas, nem se tomam com aquele preconceito ou snobismo inglês, e que na Batalha de Almóster, por exemplo, há perfeita descrição que a certa altura o Marechal Saldanha não sabia muito bem o que é que havia de fazer durante a Batalha de Almóster. No entanto, temos uma aura à volta do Marechal Saldanha de que ele é invencível e imbatível, mas é humano. Temos também outras narrativas. Temos narrativas francesas, temos narrativas belgas, temos uma excelente narrativa belga que foi depois reeditada já no final do século XIX, início do século XX, mas foi escrita pouco depois, dos voluntários belgas, que era do Timmermans. E os voluntários belgas, lá está, não se fala muito deles, mas são cerca de 1.100 homens. É muita gente. Se calhar são mais que os ingleses. No entanto, os belgas, eles não vêm todos uma vez, mas há uma história escrita e que está disponível no Google Books, portanto não é preciso fazer milagres para quem no nosso computador, que fala na intervenção dos belgas. Há uma narrativa italiana que é compilada pelo Tito Amboni. O Tito Amboni também fez parte do contingente dos 90 italianos que vieram para o Porto. Agora, na narrativa inglesa há algo que normalmente acontece. Uma boa parte, e eu só estou a falar do lado liberal, uma boa parte dos ingleses que estão cá no cerco estiveram cá na Guerra Peninsular. Ou seja, estiveram cá em 1810 e voltam 22 anos depois. Portanto, já são homens, já estão a entrar na meia-idade, com muita experiência de combate e conhecem o território. Outros não. Outros são mais jovens, por exemplo. Não tinham idade para ter participado na Guerra Peninsular. Mas a maior parte dos que são mais velhos não conseguem fazer a narrativa, não elaboram a narrativa por exemplo, o Charles Napier não conseguem elaborar a narrativa da Guerra Civil sem vir atrás e falar Sim. da Guerra Peninsular. É uma coisa curiosa. É uma das primeiras características que tem. Na narrativa inglesa é claro, os mais velhos não conseguem separar o ambiente da Guerra Peninsular com o ambiente da Guerra Civil. Inclusive ligam-na, o que também é verdade. Sim. A narrativa francesa é mais limitada. Há alguma narrativa, por exemplo, do Conde Saint-Léger e outras que se vão perder. E a melhor narrativa de um francês está precisamente, que é o Barão de Saint-Pardoux, mas está do lado contrário. Por exemplo, a narrativa do lado miguelista de estrangeiros é muito mais limitada. A que sobressai e que está editada e traduzida em Portugal é As Memórias do Barão de Saint-Pardoux. Bourmont, o general Bourmont, que também veio comandar o exército miguelista, uma tentativa dos miguelistas ver isso, sabia o estrangeiro que desse essa diferença, também terá escrito. Mas a França dessa altura seria mais partidária do lado miguelista do que do lado pedrista? Olha, E a Inglaterra? A França dessa altura, a Inglaterra dessa altura, os belgas, talvez à exceção dos belgas, mas a França e a Inglaterra dessa altura... Entre os miguelistas? Não. Dividiam-se tal como nós. Ok. Faz sentido. Temos ingleses que estão claramente do lado liberal, temos ingleses que estão do lado que não estão bem do lado de Dom Miguel, mas são extremamente conservadores. Sim.
e que as ideias liberais que andam aqui na Faz Península bem, estás sabendo o são perfil... demasiado radicais. É muito perfil britânico, sim. É muito difícil ver um inglês ir apoiar os radicais da Constituição de 22. É muito mais fácil ir ver inglês a apoiar especificamente a figura de Dom Pedro, entendendo o que é que pretendia a Carta Constitucional, que era muito mais moderada, era uma carta de contenção. E também os franceses se dividem, porque nós temos franceses que vêm para o serviço de Dom Miguel, não no contexto de tropas combatentes, como vem, por exemplo, um batalhão de franceses logo na esquadra de Dom Pedro, que vem de Belize aos Açores e dos Açores para Portugal. Portanto, um batalhão de franceses, o batalhão de atiradores portugueses. Não, são belgas, peço desculpa. O batalhão francês parece mesmo um batalhão francês, que é um batalhão composto por veteranos da Guerra Peninsular, gente mais nova e todos com alguma coisa em comum. Uma boa parte deles tinha estado numa campanha 2 anos antes, tinha adquirido uma experiência de combate brutal que tinha sido a conquista da Argélia em 1830. E são revolucionários, porque uma boa parte deles também tinha estado nas barricadas, precisamente de Paris, 1830. Se calhar, aqui conseguia-se ter até uma visão até comportamental do que são os ingleses. Os ingleses, se alguém me vier dizer os ingleses são mercenários, eu não tenho grandes argumentos para rebater. Não são particularmente apegados à questão da ideologia, embora sintam simpatia pelo lado liberal, mas são os primeiros a reconhecerem, quase todos os casos, a bravura do lado miguelista. E o patriotismo que graça nas fileiras miguelistas. Lá está, por isso é que tem que haver duas faces na análise destas narrativas. Eles têm uma admiração pela bravura de muitos oficiais miguelistas e do comportamento das tropas miguelistas. Bravura ou fanatismo pela causa de Dom Miguel? Não se sabe, porque também há o mesmo. Sim. É o mesmo que se pode aplicar à causa liberal. O caso italiano. Bravura ou fanatismo. O caso italianos é fácil. É extremamente... Sim, nós chegamos a falar italianos neles. Vêm a fugir ao absolutismo da Sardenha. Sim. Chegaram a lutar com o Garibaldi. Eram homens do Garibaldi e do Mazzini. Sim. Eles foram para um lado e eles vieram para Portugal. E estes, sim, são claramente revolucionários e atrevo-me a dizer que a maior parte devem ser carbonários. Aliás, se calhar se não são eles a trazer o que é uma choça carbonária, a essência da carbonária para Portugal, a juntar à questão maçónica, e que não é necessariamente convergente, ok? Que fica sendo, porque às vezes há pessoas que misturam. Dizem que podem andar podem, mas podem. Não, são duas organizações que não são necessariamente convergentes. Portanto, essa narrativa estrangeira é que, por exemplo, quando se está a estudar o cerco do Porto, é que nos permite ir entender alguns pormenores e algumas situações que não estão na historiografia portuguesa. Por vezes é muito descritiva, mas que não falta-lhe o sentido crítico. Eu quando comecei a ver a narrativa inglesa, eu comecei a pensar, isto vai ser um problema, está cheio de preconceito, carregado de preconceito da altaneira, da sobranceria inglesa. Surpreendentemente, eu achei que não. Eles têm uma visão muito objetiva. Por vezes dão as suas críticas, tipo um dos oficiais ingleses, que se não houve alerta o Knight, que referia quando sempre vinha uma reunião do Estado-Maior liberal, conseguia contar 12 fações liberais. Uns que não suportavam o Dom Pedro, os que apoiavam o Duque de Palmela, os que apoiavam o Saldanha, os que até apoiavam o Dom Pedro, outros que apoiavam sabe-se lá o quê. Tinha uma coisa em comum. A causa deles não era o Dom Pedro. A causa deles era a Dona Maria II. E Dom Pedro era suficientemente inteligente para... Daí ele ter-se retirado. Lembra-se daquela questão que me chegou a pôr. Ele retirou-se de 2 coroas. E ele... É bem claro. O objetivo é colocar a minha filha, a Dona Maria II. É o ponto de união dos liberais. Podemos dizer que os miguelistas são todos partidários de Dom Miguel. Não, há conservadores que não concordam muito com o comportamento de Dom Miguel. Sim. Mas são de tal maneira conservadores que não conseguem pactuar também com o pensamento e com o lado liberal.
Sim. Por exemplo, a ligação que tem às sociedades secretas, que eu já mencionei, pela maneira de pensar, pelos perigos dos estrangeirismos, dos jacobinismos, porque há conservadores que nunca lhes passaria pela cabeça estar a erguer forcas de 100 metros, como passava a Dom Miguel. É que criou-se também é como a lenda negra do Filipe II, que os espanhóis mencionam muito, que a historiografia europeia criou a lenda negra do Filipe II na Flandres, no século XVI. Também se criou aqui uma lenda negra à volta de Dom Miguel, mas nem todos os que apoiam Dom Miguel são necessariamente partidários ou adeptos das ações que o Dom Miguel tem enquanto governante. Mas... E muitos, vamos ver, alguns vão, depois do cerco, vão estar, como penso que é o General Povas ou o General Santa Marta, passa ao serviço da Rainha Dona Maria II e está na prateleira. Era isso que eu ia perguntar, se o grosso dos apoiantes do Dom Miguel se identificavam com o Dom Miguel, ou se identificavam com a causa que Dom Miguel representava. A maior parte... Pois, aí é que está. Agora o Paulo pôs o dedo na ferida. Uma coisa é apoiar Dom Miguel, outra coisa é a causa de Dom Miguel. Apoiar Dom Miguel é apoiar claramente a pessoa em si e tudo que ela representa. Por isso, o que é que acontece? Nós já falámos dos 12 mártires da pátria. Os 12 liberais foram enforcados em 1829. E agora, estudar a Guerra Civil, e eu, por força do livro que estou a fazer, como já falei aqui várias vezes, pois, temos os massacres que ocorrem não é bem no cerco do Porto, mas, por exemplo, há fuzilamentos, ao caso do fuzilamento de 26 oficiais liberais depois do combate de Alcácer do Sal. Foram fuzilados. Porque eu estava a pensar... Por ordens do General Lemos, Exato, penso eu pensei... Mas não se esqueçam o que vai dizer. Que brutalidade. Pelos vistos, numa narrativa estrangeira, o que é que lá vem? Bem, que eles foram fuzilados, aqueles 26 oficiais liberais, isto, ou no fim de 33 ou início de 34, em retaliação ao fuzilamento de oficiais miguelistas, tinha acontecido perto de... Agora não me recordo o local... aqui para o centro, tinham fuzilado oficiais miguelistas em agosto de 33. Ainda estava o cerco do Porto a levantar. Pois. Está a ver como... Exatamente. Como as narrativas, por vezes, trazem pormenores que não estão... que foram obliterados. Esta questão da identificação com a causa e não com o Dom Miguel é porque, como falámos no início, no caso do Dom Pedro, temos o Dom Pedro tem a Dona Maria como um as. Agregador. Tem um as que pode jogar. É um as, é um trunfo. É um trunfo. E o Miguel não. O Miguel não tem. Ele é o trunfo e tem fiéis seguidores e continuará a tê-los. Porque o Dom Miguel vai continuar a ter fiéis seguidores, inclusive no estrangeiro. Porque... vamos ver uma coisa. Os estrangeiros, as narrativas, os estrangeiros que serviram na Guerra Civil, que são milhares, quando a esquadra chega aqui com 8.300 homens, não são todos estrangeiros. Mas vão chegando à Barra. Por exemplo, em janeiro de 33 chegam mais... Já vêm cerca de 600 ou 400 belgas na esquadra para o Porto, mas depois, no início do ano, entram mais 400 ou 500 belgas, que são desembarcados. As pessoas pensam que o Porto ficou cercado e ficou fechado sobre si próprio. A Barra continuava sob fogo miguelista, mas estava viva. Eles desembarcaram aqueles homens, eles lá vieram pela Estrada do Ouro tomar posições, parte deles até já deve ter ficado na pasteleira junto com os escoceses do general. Lá está, uma narrativa excelente é do Charles Shaw, que era, de facto, o homem que comandava os escoceses e os ingleses do batalhão de marinha e depois o batalhão inglês na zona da pasteleira, que era um personagem. E a narrativa dele... Sabe que estas narrativas têm uma coisa interessante? Parecem livros de viagens, parece um diário de guerra. São diários de guerra, mas são com uma escrita deliciosa. Porque, ao mesmo tempo que estão a descrever as operações, ao mesmo tempo que alguns dizem nós só não perdemos a Guerra Civil porque os oficiais miguelistas eram um bocadinho mais incompetentes que os outros, já disse isto aqui,
Mas outros dizem que podem ser incompetentes, mas são extremamente corajosos e fiéis à causa, porque por vezes havia mais direções do lado liberal para o miguelista do que miguelista para o liberal. Também estamos a esquecer que não são estrangeiros. Atenção, que queria deixar aqui a lebre um pouco levantada. E os açorianos que foram recrutados. As centenas de açorianos foram incorporados ao Exército Liberal. Porque, para completar os regimentos. Vamos trabalhar isso agora também. Portanto, a importância dos estrangeiros, que acho que não chegámos a fazer justiça, mas que vieram aqui, alguns a troco de dinheiro, mas outros por ideologia, meterem-se no meio de uma guerra civil. Porque o romantismo, note uma coisa, e temos que terminar. Este período de 1830 até 1864, a Europa está mais metida em guerras civis, isto no espaço europeu, do que em conflitos interestados. Ou então os conflitos que estão fora da Europa são conflitos coloniais. Ou seja, temos o fim das guerras napoleónicas e os conflitos que estalam na Europa Ocidental, até aos conflitos entre Estados, que nomeadamente nos Estados do Norte, que é a guerra, por exemplo, a guerra dos dinamarqueses e os prussianos, a guerra dos austríacos e os prussianos, a guerra dos italianos, etc. Temos guerras civis. Guerras civis têm a ver com a questão da implantação do liberalismo. O liberalismo leva, não se assustar, Deus meu, sempre que se fala em liberalismo, vem uma guerra civil. Infelizmente, em parte, é verdade. Porque pensamos na nossa, temos a espanhola, temos os conflitos, que é quase uma guerra civil dentro da Itália, para a unificação da Itália. Temos conflitos em menor escala dentro do espaço do Império Austro-Húngaro, no caso das revoltas na Hungria, no que é hoje a República Checa. Portanto, aqueles quase 20 anos, não, 30 anos, de 1830, sim, um bocadinho atrás, e até à década de 1860, são o redesenhar interno dos Estados europeus, exatamente com esses estrangeiros, que muitos deles estiveram em Portugal e Espanha, e depois voltam para os seus países e vão ser elementos intervenientes, aposto dos 80 ou 90 italianos. Quer dizer, é uma aposta que pode ser furada. Mas uma boa parte dos italianos eram muito jovens que estiveram aqui no Porto. Alguns sequer vão pertencer às 1000 camisas vermelhas do Garibaldi quando subiram da Sicília a unificar a Itália em 1860. Se calhar já tinham estado ao Portugal. Portanto, isto fica aqui dado de modo que nós vamos voltar, se calhar, muitas vezes à nossa guerra civil, porque há muita coisa para falar. Mas terminamos aqui. A narrativa, as memórias e os diários de guerra continuam a dizer, estão disponíveis para toda a gente. Exatamente. É só querer ler o inglês da época, que lê muito bem e é delicioso. Sim, não é propriamente shakespeariano, já é muito mais simples de se ler. É muito mais simples de perceber. Por isso, Paulo, fica feito o desafio para nós de continuarmos com a guerra civil, desta vez em formato ilustrado, se calhar com outras temáticas, e se calhar também falar dos teatros de operações para fora do Porto. Sim. Mas o contributo dos estrangeiros é fundamental. Porque estamos sempre a pensar, os estrangeiros é mau por países estrangeiros. Não. Muitos sacrificaram-se aqui, tinham as suas motivações. Umas pecuniárias, outras não. E pronto. Como em tudo. E a Regi diz-nos que a nossa maior se esgotou. E esgotou-se efetivamente. Não se Efetivamente. esqueçam destas prescrições dos gostos e do sininho vermelho. O sininho vermelho será atual dentro de 4 meses, porque, não, 5 meses, 5 meses, porque daqui a 5 meses é o Natal. Portanto, aí o sininho é vermelho. Está bem. Esta foi seca. Foi. Horrível. Foi. Sim. Sempre a considerar. Igualmente, sério. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.